Ok, retomando a mais uma aula aqui, certo? Dessa vez estamos vindo aqui com mais uma videoaula para o sétimo ano B. E na aula de hoje, do sétimo ano B, nós vamos falar do conjunto dos números inteiros, certo? Dando continuidade ao assunto que nós já vimos explicando na aula anterior. Falar no conjunto dos números inteiros, certo? Nós já temos uma noção de números inteiros, porque nós vamos iniciar pelo conjunto dos naturais, certo? E nós aprendemos que o conjunto dos naturais ele é composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui aplicamos uma reticência, porque nós sabemos que é um conjunto finito. Esses naturais, com exceção do zero, nós sabemos que eles são números positivos. São números positivos. E todos esses elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Certo? Agora, onde é que entra o conjunto dos inteiros? Veja bem, o conjunto dos números inteiros, nós temos aqui, certo? Que além dos naturais, nós temos os números negativos, certo? Que no caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. E aqui também aplicamos uma reticência, porque nós sabemos que os números negativos também é infinito nesse sentido. Reunindo-se os números naturais com os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado da seguinte forma. Representado da seguinte forma aqui, ó. Nós temos, ó, aplicamos aqui uma reticência, que nós sabemos que ela é infinito para cá. Aí iniciamos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, certo? Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, mas é obrigado eu representar depois do zero todo mundo positivo? Gente, colocando o sinalzinho de positivo, certo? Colocando o sinal de positivo ou sem esse sinalzinho de positivo, nós entendemos que todo número que aparece que antes dele não vem nenhum sinal, é porque ele é um número o quê? Positivo, certo? E nós sabemos também que dentro desse conjunto, a letra Z, certo? A letra Z é que representa o conjunto dos inteiros, ok? Menos 4 pertence ao conjunto dos inteiros e representamos isso por menos 4 pertencente a Z, certo? Menos 4 pertence ao conjunto dos naturais, representamos isso por menos 4 não pertence ao conjunto dos naturais. Além disso, nós temos a representação na reta numerada, que nós chamamos na reta real, a mesma coisa que reta numérica. Galera, observe uma coisa. Nós temos aqui a reta numérica. A reta numérica, o centro, aqui o centro sempre, nós vamos representar pelo zero. E tudo que nós representar à direita do zero será os inteiros positivos. Tudo que estiver à esquerda do zero será os inteiros negativos, certo? A mesma reta está representada aqui, certo? No ponto O, nós bem no centro, está aqui, representamos por zero. E aqui, ó, no ponto I, menos 1, depois vem mais 2, x mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E no ponto W, nós temos o mais 7, depois do mais 7, o mais 8, certo? Esse sentido aqui é o sentido positivo, certo? Trabalhar nesse sentido aqui, certo? Esse sentido é o que nós chamamos de sentido positivo. Já que se nós representar dessa outra forma, será o sentido negativo, certo? Esse aqui é o sentido positivo.
Então, nós temos que observar e prestar bem atenção com relação a isso, para que nós não possamos cometer equívocos e perder questões simples, certo? Na hora de resolver as questões, ok? Seguindo adiante, ele traz aí uma atividade, só que eu não vou nem resolver essa atividade agora, certo? Vamos deixar para... Eu mandei na apostila de vocês. Nós vamos falar um pouco sobre módulo, certo? E falar sobre módulo, nós temos que estar bem ligado. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a medida de distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numerada. O módulo de um número inteiro diferente de zero é sempre positivo, certo? Um módulo de um número inteiro diferente de zero, esse será sempre positivo. Porque, por exemplo, se nós temos aqui o módulo de menos 4, o módulo de menos 4 é igual a 4, certo? Ah, professor, mas eu preciso colocar o sinal? Não é obrigado, mas se colocar também não vai estar errado, certo? O módulo de qualquer número, certo? Ah, mas, professor, o módulo de mais 4. Ah, o módulo de mais 4 também é igual a 4, certo? Isso é coisa simples, não tem por que terem dúvida quanto a isso. Ah, o módulo de zero. O módulo de zero também é igual a zero, certo? Então, nós temos que estar atento com relação a isso, certo? E espero que tenha entendido como determinar o módulo, certo? O livro de vocês traz um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, se nós temos o módulo de menos... Deixa eu apagar bem aqui assim, certo? Para ficar mais... Se nós temos... Digamos que nós temos aqui agora, ó, vou trazer um exemplo aqui. O módulo de menos 2, certo? Mais o módulo de menos 4, isso é igual... Quem é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é igual a 2. Mais, quem é o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 é 4. Ok? Aí, quem é o módulo? Ou melhor agora, nós temos 2 mais 4. Então, isso é igual a 6. Certo? Se quiser colocar o sinalzinho positivo, coloca. Se não quiser, não tem problema. Estou só mostrando isso para vocês entenderem como resolver uma expressão desse tipo, certo? Caso apareça aí nas atividades de vocês, que certamente deve aparecer. Aí, seguindo mais adiante, nós temos números opostos ou simétricos, certo? O número oposto ou simétrico do outro, por exemplo, nós temos, se nós tivermos mais um, olha só, mais um. Quem é o oposto ou simétrico de mais um? Menos um, certo? O oposto ou simétrico de mais um é menos um. Ah, mas eu tenho agora mais 4. Quem é o oposto ou simétrico de mais 4? Menos 4, certo? Então, o oposto ou simétrico de qualquer número vai ser ele mesmo, só que com sinal contrário. Se ele tiver positivo, ele fica negativo, certo? O oposto dele. Caso ele esteja negativo, o oposto desse número negativo é ele mesmo, só que com sinal
positivo, certo? Então, é mais ou menos assim que nós temos que fazer a questão. Aí, para encerrar a aula de hoje, eu vou só falar aqui um pouco sobre a comparação de números inteiros. Como é que nós vamos comparar dois números inteiros? Gente, veja bem, comparar números inteiros, aqui nós já iniciamos aqui, ó, através da reta. É importantíssimo nós ter o pleno domínio dessa reta, certo? Saber que quem vem à direita do zero são os inteiros positivos, o que está à esquerda do zero são os inteiros negativos. Isso nós temos que ter em mente, certo? E é simples, dá para saber isso. E aqui é o seguinte, se nós temos... Aqui o livro já traz um exemplo, mais 2, menos 3. Mais 2 é maior do que menos 3, certo? Mais 2 é maior do que menos 3, certo? Nós temos que estar ligado quanto a isso. Aí nós temos aqui, ó, menos 1 está acima de menos 2, na reta numerada, vertical. Então, isso de fato é verdade. Esse menos 1, ele é maior do que esse menos 2, certo? Menos 1 é maior do que menos 2. Se eu perguntasse a vocês aqui, qual é o maior número inteiro negativo? O maior inteiro negativo é aquele que está mais próximo de zero. E qual é o inteiro negativo que está mais próximo do zero? É o menos 1. Então, menos 1 é o maior inteiro negativo. Eu posso dizer para vocês que menos 1, certo? Eu posso dizer que menos 1 é maior do que menos 100, certo? Eu posso dizer isso para vocês, afirmar com toda certeza, certo? Menos 1 é maior do que menos 100. Então, quanto maior for o inteiro negativo, menor ele será. Mais distante de zero ele está, certo? Analisando de acordo com a reta real, certo? Ou seja, com a reta numerada. Então, nós temos que prestar bastante atenção com relação a isso, certo? E evitar pequenos erros, certo? E eu vou deixar para a próxima aula agora para falar sobre as operações com números inteiros, certo? Nós vamos falar isso na próxima aula, que eu trouxer para vocês aí. Por hoje a gente vai falar aqui mesmo só nessa questão, até a questão de comparação de números inteiros, certo? Vamos parar por aí. E vocês que já estão com a lista em mãos, vão resolvendo as questões que no próximo vídeo que eu trouxe aqui, eu já vou trazer resolução das questões, de algumas questões da lista, para que vocês possam estudar essa explicação da videoaula, pegar o livro de vocês, resolver as questões do livro de vocês também, que é importantíssimo. E, além disso, as questões da lista das atividades que a gente mandou, que é para nós colocar na avaliação de vocês, cobrar em cima do que está sendo explicado. Boa tarde a todos e até breve.